Olá pessoal, tudo bem? Lucas Mari da Lallemand. Hoje no Levedura em Foco a gente vai falar sobre a ação intestinal de leveduras vivas em gado de corte. O período de adaptação em gado de corte tem sido muito estudado em função da sua necessidade de uma adaptação rápida e efetiva, numa mudança de dieta drástica desse animal que vem para o confinamento e todo o impacto que tem sobre a saúde ruminal também, mas a saúde intestinal, a ação de leveduras vivas no intestino de animais de corte. Esse trabalho, esse produto, na verdade, o Proternative, ele é utilizado para animais numa dieta em adaptação. Ele já foi muito avaliado nos Estados Unidos, a gente vai demonstrar o que são os resultados que a gente tem de lá de fora e um resultado recente de um estudo aqui dentro com um desempenho importante para as nossas raças, para os nossos sistemas de produção confinamento. Então, vejam vocês esse resultado da resposta do animal a um desafio de lipopolissacarídeo. O desafio de lipopolissacarídeo foi uma injeção, de um componente que desencadeia uma resposta inflamatória, ou seja, um sinal para o corpo. E esse sinal para o corpo foi medido como temperatura. Então, os animais, a partir do momento que receberam o lipopolissacarídeo, eles aumentam a temperatura. Comparando os dois grupos aqui, a gente vê que os animais do grupo com Proternative, que receberam aí 10 bilhões, meio grama por animal por dia, eles mantiveram temperaturas corporais menores do que os animais do grupo controle. E o que é isso? Isso trata-se de uma resposta inflamatória menor e um gasto energético menor para o animal, ou seja, ele tem mais energia que ele vai poder direcionar a produção em detrimento a essa energia que seria utilizada para aumento de temperatura, controle da homeostase desse animal. Esse foi um resultado. Um outro resultado é a questão de consumo, Então, aqui também animais de corte que receberam Proternative. Também existia um desafio, e esse desafio aqui foi uma metafilaxia realizada no início do confinamento. Na verdade, foi uma profilaxia. Foi fornecido aí florfenicol para esses animais como controle de doença ou síndrome respiratória bovina, complexo respiratório bovino. E o que ocorreu nesse processamento desses animais, Então, diminui muito o consumo deles, só que os animais do grupo Proternative, que é a linha tracejada aqui, eles retomaram mais rapidamente o nível inicial de consumo. Então, o que os americanos chamam de feed uptake, que é o retorno para um consumo inicial. Então, isso aconteceu mais antecipadamente do que os animais do grupo controle, que demoraram 2 dias a mais do que os animais do grupo Proternative para retomarem o consumo inicial. E a gente sabe que o consumo de alimento, o consumo é muito importante nesse período de adaptação. Então, mantendo um consumo regular e atingindo esse consumo num momento mais adequado, isso traz benefício para o desempenho animal do confinamento. E a gente fez uma avaliação exatamente para ver como comportaria esses animais das nossas raças, animais Nelore, no nosso sistema de produção, ou do que representa parte desse sistema de produção, que é bastante amplo. E aqui a gente vê esse estudo realizado na Universidade Federal de Goiás, em supervisão do professor Juliano Fernandes. Foram 198 animais, cada um dos grupos continham 99 animais, eram 11 baias cada grupo, controle, 11 baias do grupo Proternative,
com 9 animais por baia e foram avaliados os desempenhos desses animais e a sua composição e qualidade de carcaça. Então, o que foi observado, né? Esses animais, eles receberam por 42 dias o Proternative nas suas dietas, 21 dias de adaptação, mais 21 dias iniciais da dieta de crescimento e terminação. Então, eram 11 currais por tratamento, 99 animais, com 42 dias de coxo. E a gente vê aqui que os animais iniciaram no mesmo peso, mas os animais do grupo Proternative saíram mais pesados ao final desses 42 dias. Então houve uma melhoria no peso final desses animais, 150 gramas a mais de ganho de peso desses animais por dia nesses 42 dias iniciais, sem diferença no consumo, o que trouxe também uma melhoria da eficiência alimentar. Mas a pergunta que sempre acontece, né, em alguns estudos de adaptação, essa resposta ela vai ser mantida até o final do estudo, né, até esses animais saírem e irem para o abate? Essa resposta vai se manter, né? Então nós fizemos essa avaliação ao longo do tempo de confinamento desses animais, que nesse caso foram de 118 dias. Então vamos ver como ficou o desempenho desses animais no final de 118 dias. Esses animais eles receberam o Proternative só por 42 dias e passaram do 43º dia em diante a dieta controle. Tá? O peso vivo inicial é o mesmo dos primeiros 42 dias, obviamente, e o peso vivo final manteve-se com a mesma diferença observada no início dos 42 dias. 9 quilos a mais praticamente, 8,5 quilos a mais dos animais do grupo Proternative, quase 66 gramas a mais por animal por dia, sem afetar novamente o consumo de matéria seca e, nesse caso aqui, no período total, sem melhoria na eficiência alimentar. Mas em carcaça, a resposta também se manteve favorável para o grupo Proternative. O peso final da carcaça foi maior, o ganho de peso diário em carcaça também houve uma tendência de ser maior e o ganho total em carcaça também, sem diferença em relação ao rendimento de carcaça ou à eficiência biológica, ou seja, quantos quilos de matéria seca esses animais precisam consumir para 15 quilos de carne ou de carcaça, que é a arroba. Em termos de rendimento e retorno sobre esse investimento, acompanhem comigo aqui. Em peso de carcaça final, houve quase 5 quilos de carcaça a mais, né? Isso estatisticamente significativo. Então, são 4,8 quilos de carcaça por animal, o que representa 0,32 arrobas, que eu utilizei a arroba de R$250, que é a arroba desse momento aqui que a gente está gravando, e o retorno relativo a essas 0,32 arrobas seria em cerca de R$80 por animal nesse ciclo de 118 dias. O custo diário seria ao redor de 21 centavos por animal por dia, né? O custo total dando em torno de R$8,80, o que traz um retorno altamente significativo superior de 9:1. Então esse retorno ele é altamente significativo, obviamente isso vai variar em função do custo da arroba e do custo do produto, mas em retornos superiores a 4:1, a gente está falando em 9:1, isso na grande parte do tempo esse retorno vai ser positivo para o pecuarista. Então, melhoria da função intestinal, resposta em desempenho animal, e foi isso que a gente viu nesse estudo conduzido aqui no Brasil, na nossa realidade. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e espero vocês no nosso próximo encontro.